Olá pessoal, bem-vindos ao Tempo dos Livros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Nyx, do Nathan Hill, né? Porém a gente vai falar sobre a segunda parte, que foi a que foi discutida na semana passada. E esta segunda parte se chama Fantasmas da Terra Ancestral, fim do verão de 1988, né? Então, a primeira parte a gente viu um pouco do caráter do Samuel, nosso protagonista, né? A gente viu o tipo de pessoa que ele era. E adulto, né, que no caso aqui na história é o tempo atual, que é em 2011, né? E aqui nessa segunda parte a gente vai saber um pouco mais dele como ele era na infância, né, em 80, na década de 80, né, especificamente 88, né? Então nessa segunda parte a gente vai acompanhar o Samuel, né, quando criança, o que é muito interessante. Mas, lembrando, vai ter spoiler, né, inclusive, como sempre, então a gente vai conversar então um pouquinho falando as respostas. E a gente vai ficar sabendo um pouquinho sobre o Samuel quando criança, né? Então, confesso também que essa parte é uma das maiores partes do livro, acho que talvez a maior parte do livro, né? Então, uma coisa que eu senti pesada aqui foi que tem muita história, muita narração e poucos acontecimentos assim importantes mesmo que vale a pena falar, né? Então, provavelmente esse vídeo deve ser curto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Samuel, né? Que é um menino que, meu Deus, chorava muito. Esse era o problema do Samuel. Ele chorava pra tudo. Tipo, se um pombo morria, ele chorava. Se a mãe brigava com ele chorava. Se ele fosse comer alguma coisa que ele não gostava, ele chorava. Enfim, qualquer coisa ele chorava. Eu acho que acho que todo mundo conhece uma pessoa que é muito sensível. Ele realmente era muito sensível, né? E você imagina que a infância dele não foi nada fácil para ele, né? Até por conta da mãe e do pai, né? Os pais dele eram um problema, né? Discutiam sempre. Não se amavam tanto assim como um casal apaixonado e tal, né? Aqui no livro também o Nathan, ele fala sobre categorias de choro, que é interessante, né? Tem de 1 a 5, então tipo, às vezes o Samuel, quando ele chorava muito, era tipo uma categoria 4, 5, que era aquele berreiro quando uma criança, né, chora muito. E quando era um chorinho mais assim, mais tranquilo e tal, que era só um miudinho, assim, um sonzinho, era mais 1, 2, né? Então são 5 categorias de choro. Nunca vi isso na minha vida, sinceramente. Mas eu achei até engraçado essa parte. E a mãe dele era uma pessoa que era uma mãe difícil, era uma mulher difícil, né? Ela não gostava muito do Samuel por chorar tanto, né? Porque tudo que falava, tudo que fazia, ele chorava, sabe? Até quando ele chorava quietinho para não perturbar ela já se sentia perturbada porque, né? Ficava chorando. Enfim, essa parte ele chorou o tempo inteiro. Eu acho que isso explica também na primeira parte quando ele sentia vontade de chorar. Então acho que a gente vê que isso é desde a infância e não só ele por ser adulto e professor universitário, não ter muita perspectiva de vida, né? A gente vê isso desde a infância. A gente também vê umas coisas muito interessantes, por exemplo, que ele fez um amigo, né? Chamado Bishop, né? O Bishop é um menino que inclusive eles acabam estudando juntos na mesma escola. Eles descobrem isso depois de um tempo de amizade. Mas o Samuel, quando ele meio que sai de casa, assim, meio escondido, vamos dizer, ele conhece o Bishop, né, que é um menino, tipo assim, excêntrico, sabe? É aquele seu amigo esquisito, mas que é adorável, que você gosta muito dele. Esse é o Bishop, né? Ele é esse tipo de amigo, né? Bem esquisitão mesmo, mas ele é muito legal. Eu adorei o Bishop, ele é maravilhoso. E aí a gente também descobre que ele tem uma irmã, que é a ex, né, do Samuel, lá, né, no tempo presente, em 2011, que é a Bethany, né? A Bethany, ela é irmã do Bishop, então aqui a gente vê como ele começa a se apaixonar pela Bethany aos poucos, né? Ela é uma violinista, né? Então assim, ela toca violino e assim, ele começa a se apaixonar por ela aos poucos, né? Ele gosta da música que ela toca e tal, apesar de não entender nada de ópera, música clássica, ópera não, música clássica, enfim, mas ele começa a gostar da música por causa dela também. Mas ele meio que fica amigo do Bishop também por causa disso, mas ao mesmo tempo ele gosta do Bishop pela amizade, enfim, porque ele gosta, né? Ele nunca fez nenhum amigo e tal, e na escola dele, como
todas as escolas, como todo mundo na vida, a gente encontra os valentões, né? Então, ele também sofre com isso na escola, mas o Bishop, ele tem um plano muito legal também, que eles prendem um valentão na escola, que é tido como, né, o que bate em todo mundo, que ninguém mexe e tal, que é um cara gordinho e tal, que tem um mullet, né, que é aquele cabelinho longo aqui atrás, né, tipo sertanejo, antigo, tem essas coisas. Eles prendem o valentão tipo como se fosse num depósito cheio de foto e revista pornográfica. E aí o menino passa ali dia, noite na chuva, acaba ficando doente, enfim. Eu achei isso muito legal, esse plano, porque eles deram um castigo pro valentão, né? Então o cara, quando voltou, não mexeu com mais ninguém e tal, né? Meio que provou do veneno dele, né, e tal. Enfim, que escola não tem uns valentões da vida, né? Achei também, e aí aqui a gente também fica sabendo, né, o que é Nyx. Acho que essa parte, acho que foi a parte mais legal do livro, né? Antes de falar isso também, o bicho também apronta umas coisas, né? Principalmente com o diretor da escola também. Mas enfim, aqui a gente tem a explicação do que é Nyx, né? Ou seja, finalmente o título do livro. Eu acho que na verdade, aqui na aba do livro tem uma pouca explicação sobre o Nyx, mas aqui no livro ele explica muito mais, né? É quando a Faye, a mãe do Samuel, explica pra ele, fala pra ele uma lenda folclórica, uma história, né? E é mesmo, o Nyx aqui, segundo a aba do livro, é um folclore nórdico. Então ela explica pra ele o que é Nyx, né? Que era tipo uma entidade, uma criatura das águas, né? Ele era um cavalo branco que aparecia com uma criança muito dócil e tal. E criança, né, adora cavalo, tá? Imagina aquele cavalo branco lindo, parecendo quase um unicórnio, né? E você, tipo assim, não sabe andar de cavalo, mas tá doido pra montar nele. E justamente esse é o Nyx. O Nyx, ele é essa criatura das águas, ele é esse cavalo branco, né? Ele se apresenta muito dócil pra criança, então ele deixa ela montar, né? E aí ele sai cavalgando por aí. A criança ali adorando e tal, né? E pedindo pra ir mais forte, e ele vai cavalgando mais forte e tal. O problema é que ele dá essa confiança pra criança, né? De que ela tá no poder e tal. Que tipo, ela manda ir mais forte, ele vai, cavalga mais forte, ele corre mais. O problema é que quando ela já se sente segura e orgulhosa, né? E quer que todo mundo veja esse cavalo que é dela, né? Acontece que o Nyx, quando ele ia pra um lugar, né, pra aldeia, que era pra levar justamente a criança, ele na verdade desviava o caminho, né? E ia pra um outro lugar, né? E ele já tava correndo pra caramba. E a criança ali às vezes segurando na crina do cavalo para poder parar ele, mas ele não para. E na verdade ele vai em direção a um despenhadeiro, ou melhor, né, um penhasco. E o que acontece? Ele pula do penhasco junto com a criança. Só que ele é uma criatura das águas, né? Então obviamente ele não morre. Mas a criança, enfim, né, pulando do penhasco junto com o cavalo. Então ele faz isso mais para matar mesmo as crianças. Então Nyx é essa criatura do folclore nórdico, né? Essa criatura das águas que na verdade se apresenta muito com um cavalo branco. Se eu não me engano, eu acho que em Harry Potter e eu não lembro se é a Pedra Filosofal ou a Câmara Secreta que tem, acho que fala um pouco sobre um cavalo branco, fala acho que sobre, acho que é sangue de unicórnio, acho que talvez não tenha muito a ver com isso. Mas enfim, eu lembrei disso um pouco quando eu estava lendo. E também quando eu estava lendo essa segunda parte, eu lembrei muito de It, do Stephen King, né? It é a Coisa, porque fala muito sobre as crianças, né? E enfim, o medo delas e tal. Eu acho que esse Nyx eu meio que na hora comparei com Pennywise, né? O palhaço. Mas então assim, na hora que eu li também eu realmente senti uma ligação inexistente, mas eu senti uma coisa com It quando eu comecei a ler essa segunda parte e tal. E, enfim, a gente também tem... Então, assim, a gente tem essa explicação do Nyx e a gente tem... E aí tem uma moral, essa fábula, né? Que a Faye conta, ela diz que... O pai dela explica que pra você não acreditar nas coisas que são boas demais para ser verdade, né? Então, tipo, se alguma coisa está acontecendo muito bem,
você tem que ter um pé atrás, porque pode não ser verdade para você justamente não se decepcionar, né? Então, quando uma coisa é boa demais, não acredite logo de cara. É o que ele fala para ela, é a moral que ele dá quando conta essa história para ela, né? Quando a Fei conta pro Samuel, ela fala que tem a própria moral dela, que é as pessoas que você mais ama vão te machucar. Então, essa é uma moral dela, né? Só que o Samuel, criança, não entende. E ele chora demais também, então eu acho que dificilmente ele vai entender uma coisa. Mas ela tenta explicar para ele de uma outra forma, falando, né, que aquelas pessoas que você mais ama, enfim, que querem o seu bem, são justamente as pessoas que no final vão sair da sua vida, vão deixar você para trás e tal. Isso explica, né, muito, por exemplo, o final dessa parte que foi o final, para mim, acho que mais triste. Acho que foi mais triste que a primeira parte, né? Então, que foi justamente quando a Faith vai embora, né? Ela pergunta pro Samuel o que ele quer ser quando crescer. Aí ele fala que quer ser romancista, né? Ou seja, escritor e tal. E ela fala pra ele assim, então você batalha por isso, você corre atrás, e porque eu quero ler todos os seus livros. Achei isso muito legal dela. Mas sabe quando a pessoa te fala uma coisa, um ultimato, e você sente que aquilo vai ser tipo a última conversa? É exatamente o que acontece. Quando ela pergunta o que quer ser quando crescer, eu acho que é para ela ficar com aquilo na memória. Porque depois disso ela vai embora. Ela realmente vai embora. Ela tá de malas arrumadas e tal. E ela vai no quarto de Samuel, faz essa pergunta para ele. Aí ele pergunta para ela onde ela vai. Ela fala que vai encontrar uma pessoa. Ela precisa encontrar um amigo, né? Então, só que assim, se você vai encontrar uma pessoa, você não precisa arrumar as malas nem nada. Mas ele meio que acredita e tal. Aí eles conversam bem pouco assim mesmo e tal, não tem muito o que falar. Ela pega as malas, coloca no carro e vai embora. A Samuel fica ali no quarto um pouquinho, mas logo ele vai pro quarto do pai dele. Aí o pai dele tá dormindo lá, o pai dele também é muito... ridículo o pai dele, nossa, ó. Enfim, ele também fala pro pai dele que a mãe dele foi embora. Engraçado que eu achei que fosse a minha mãe foi encontrar um amigo e levou as malas. Eu achei que ele ia falar desse jeito, porque foi isso que ela falou pra ele. Mas ele falou assim, não, a mãe foi embora. E, tipo, eu falei assim, gente, mas ele entendeu mesmo o recado, né? E aí o pai dele fica louco, tipo assim, né? Como é que a mãe foi embora e tal. Enfim, e aí a partir dos dias posteriores, né? O pai dele manda ele pra escola, mesmo que a mãe dele tenha ido embora, enfim. E é claro que ele fica meio triste, né, na sala, ele fica meio desatento, não presta atenção e tal, né? E aí ele percebe que o bicho não foi na aula também, mas ele vai na casa do bicho, acho que ele vai ter uma floresta quando eles se encontraram, né, tal, lá na rua, nos condomínios, porque a família do Bishop é rica, né? É aquela família que não vai no shopping, porque shopping é coisa de pobre, né? Então, fala isso no livro. Então, mas aí ele explica pro amigo dele que a mãe dele foi embora e tal. E aí o Bishop fala uma coisa que eu fiquei assim, gente, que interessante isso. Não sei se eu considero uma coisa boa ou ruim, mas o Bishop fala pra ele que foi até bom a mãe dele ir embora, porque ela não vai impedir ele de crescer, de ser quem ele é e de finalmente se tornar um homem, né, e tal. Eu li isso e falei assim, talvez faça um pouco de sentido sim, porque o Samuel, quando o bicho disse que ele se tornou um homem, para ele primeiro parar de ficar chorando por causa de qualquer coisa, né, porque isso é realmente muito chato mesmo, né. Quando a gente lê, que a gente percebe o quanto que o Samuel chora, isso é muito estressante, por Deus do céu, isso é muito estressante. Mas a gente entende que é uma criança, e eu acho também que isso é uma construção de personagem que o Nathan fez pro Samuel, né? E a gente entende porque foi uma infância muito marcada para ele. Então o bicho fala para ele que foi bom, mas ele ir embora porque assim ele pode crescer, pode ser quem ele quiser e tal, né? Apesar de ter o pai dele mesmo, e o pai dele é pior do que a mãe, né? O pai dele não faz nada, trabalha e enfim, não ajuda em casa, enfim, normal, né? Bem atual hoje, né? E tal. E enfim, mas aí eles continuam conversando, graças a Deus, né? O Samuel tem um bicho com um amigo, meu único amigo, tirando a Bethany, né? Então eles conversam bastante. E o final dessa parte, gente, o que dizer do final desta parte? Eu realmente, assim, tô um pouco confuso
Porém, quando eu li, eu fiquei tipo assim, continuem, não parem, né? É uma coisa muito estranha, porque tecnicamente, né, na verdade, o Bishop fala pro Samuel que tipo, ele precisa de uma menina, precisa de uma namorada e tal. E aí ele de cara fala assim, eu sei que você gosta do meu irmão. Aí o Samuel tentou falar que não sei o que, mas o Bishop, que é esperto, né, ele é um amigo excêntrico maravilhoso, enfim, que ele tem um amigo deles. Mas ele sabe que o Samuel gosta da irmã dele, e ele falou, tipo assim, por mim tudo bem, sem problema nenhum, entendeu? E aí ele, achei engraçado essa última parte, esse final, na verdade, que ele tenta mostrar ao Samuel que nunca viu um corpo feminino na vida, né, assim, pelo menos não nu, né? Então ele tenta mostrar pro Samuel como é que é. Ele fica pelado, né, e ele mostra como é que é o corpo da irmã dele e tal. E aí essa parte termina com os dois ali no bosque, né? Tá o Bishop tá pelado e tal, não sei o que, mostrando pro Samuel como é que é o corpo da irmã dele. Então ele tá tapando ali, né, o membro dele, né, enfim. E gente, eu tava achando muito engraçado, mas é muito bom. E aí ele fala pro Samuel pra imaginar o corpo dele como se fosse o corpo da irmã dele e tal. E eles começam a esfregar um no outro. Assim, é basicamente isso, né? O Bishop fala pro Samuel se esfregar nele e tal, e eles ficam se esfregando no bosque, né? E tal. E o Samuel o Samuel tem aquela coisa de culpa, sabe? De achar que tá todo mundo olhando, que a Beta tá olhando, que a polícia tá olhando, que a mãe dele tá olhando, que o pai dele tá olhando, que a escola inteira tá olhando. E ele conclui que a mãe dele foi embora por causa disso, por causa dessa brincadeirinha dele ficar esfregando, né, no Bishop e tal. Inclusive ele fica excitado, né, e tal. Então essa última parte realmente foi muito surpreendente, assim como a primeira também foi. Mas eu confesso que essa segunda parte, esse final da segunda parte, realmente eu fiquei tipo, né, assim, com os olhos deste tamanho, sabe, sem explicação. Mas essa segunda parte, ela foi muito mais narração do que acontecimento, sabe? O Nathan, tipo, falou, aí teve um momento ou outro que a gente viu, tipo assim, olha, isso aqui é interessante. Aí depois, longas páginas de nada, isso aqui é interessante, mas longas páginas de nada, isso aqui é interessante. Teve muita pouca coisa boa mesmo, mas o resto foi só encheção de linguiça, né? Coloca isso no pão, aí vai colocando queijo, linguiça, e vai colocando, sei lá, alface, tomate, vai colocando um monte de coisa, e você não vai comer isso tudo, né? Foi basicamente isso. Então, assim, confesso que eu não demorei pra ler, na verdade eu li em 2 dias, né? Rapidinho, eu li, tipo, praticamente 90% dessa parte, e terminei ela no dia seguinte, tipo, umas 10 páginas faltando, então a gente estava cansado. Mas, assim, foi muito difícil essa parte, porque não aconteceu muita coisa interessante, foi muita encheção de saco, muita encheção de linguiça também, já tava, tipo, né, cansado. Não que eu não tenha gostado desse livro, ainda tá maravilhoso, né, eu tô adorando esse livro, mas realmente foi muita encheção de saco mesmo, né. Inclusive no dia do grupo que a gente discutiu lá, todo mundo falou a mesma coisa, que foi muita encheção de saco, mas as partes que foram interessantes foram muito boas, e todo mundo ficou muito impactado com esse final, né? Então, e aí a gente já está ansioso para a parte 3, né, que vai ser a discussão nesse sábado, né? Ela se chama Inimigo, Obstáculo, Quebra-Cabeça, Armadilha, e pelo que eu vi aqui, a gente vai voltar de novo aos tempos atuais. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo do canal pra gente, né, discutir sobre a parte 3, que eu acredito que vai ser maravilhosa. Eu acredito que vai ser até melhor do que a parte 2, né? A gente volta pro Samuel adulto, né, de novo. E é isso, então a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá!